O melhor da festa é esperar por ela. Você concorda comigo? Há mais ou menos uns 4 meses atrás, eu vi um vídeo de uma pessoa falando aqui sobre isso. Sobre, uma festa que ele tinha que ir na adolescência e tal. E aí, ele ficou ansioso e feliz, imaginando, como é que ia ser estar lá nesse dia da festa e tudo mais. E quando chegou no dia, foi uma bosta. A festa foi horrível, a pessoa que ele queria encontrar lá não foi, e ele ficou muito decepcionado. E aí, quando ele chegou em casa, o pai dele foi conversar com ele, e o pai dele falou isso pra ele, que o melhor da festa não é estar na festa, é esperar por ela. Eu fiquei com essa dúvida na cabeça, porque atualmente já tem alguns anos, eu trabalho com a questão da consciência. Tudo que eu escuto, eu tomo consciência e reflito. Será que isso é realmente verdade ou não? Será que isso é mais uma crença limitante que estão enfiando a goela abaixo, Ou é uma verdade absoluta? E eu fiquei com isso na cabeça e não cheguei a nenhuma conclusão. Só que ontem, eu lendo a posta de um livro, me veio essa mesma frase. O melhor da festa é esperar por ela. E eu te digo que não, definitivamente não, porque tenho isso agora como experiência própria. Eu tinha um sonho há 5 anos atrás de fazer uma festa de Halloween na minha casa. E aí, como já tem 5 anos que eu moro sozinha, não moro com meus pais, que eles são cristãos e eu sou pagã. E aí, desde essa época eu tinha vontade de fazer o meu Halloween, mas aí sempre acontecia uma coisa e eu não conseguia fazer. Até no dia, eu gravei um vídeo contando sobre isso, essa minha felicidade, que foi muito importante por 2 pontos. Só concluindo aqui. E aí, como eles são cristãos, nunca pude fazer a minha festinha de Halloween. Lá no condomínio onde eu morava com eles, lá no dia 31 de outubro, tem essa mania, de algumas casas fazerem a festa e as crianças passarem, com aquela brincadeira, doce, travessura e tudo mais. E aí, os meus filhos pequenos, sempre eu ia, com eles, e depois a minha neta também pequena, sempre a gente ia, e aí saio da casa deles, tenho a minha própria casa, e aí tinha esse sonho de fazer, mas nunca conseguia, porque teve um ano que não sei o que aconteceu, depois um outro ano, eu sei que eu fali em 2022, e aí quando foi em 2022 eu fiquei muito triste, porque quando você falha após o lançamento de um produto, do marketing digital, não que o produto era vender, marketing digital, usei o marketing digital para lançar um produto online, um curso online, e só tive prejuízo e realmente fali, fiquei sem dinheiro para nada. E aí, como eu tenho transtorno no afetivo bipolar, que é o TAB, eu fiquei numa fase muito mal, muita tristeza aí, depressão. E aí, depois, no outro ano, eu também não sei o que aconteceu, e aí esse meu sonho foi morrendo. E aí, nesse ano de 2025, agora, me deu assim, do nada, essa vontade de fazer a minha festinha, de Halloween. De festinha porque é só para os meus filhos, minha neta mesmo, e pra mim. E, gente, isso foi, assim, fantástico enquanto ideia na minha cabeça. Foi legal o momento de eu entrar, por exemplo, na internet para ter algumas referências, de como montar a decoração, do que fazer, tá? Foi muito legal. Só que nos 2 dias antes, que foi a execução realmente em si, o momento de ir no supermercado e comprar tudo que eu precisava, depois no dia, 31, de fazer a preparação. Algumas coisas eu fiz até na noite do dia 30. Essa parte foi muito desgastante, foi muito cansativa. Então, quando a festa é da gente, o melhor não é esperar por ela, nem fazer ela, porque cansa muito, você se desgasta. Calma que isso também não é sobre festa, tá? Daqui a pouco, se você ficar até mais um tempinho aí, você vai entender que não tô falando sobre festa, tô falando sobre vida. E aí, quando você que tem que executar as coisinhas da sua festa, que é a festa da sua vida, você vê que o melhor da festa não é esperar por ela nem prepará-la. Porque cansa muito, se desgasta, você tem que organizar, você tem que fazer a comida, você tem que fazer as bebidas, você tem que preparar a decoração.
No meu caso, como eu resolvi foi de última hora. Eu imprimi a decoração, né, e cortei tudo manualmente para colar na parede, a teia de aranha, né, fazer tudo mais. Então foi muito cansativo. E aí eu te digo que o melhor da festa foi a hora da festa em si. Foi quando chegou o dia 31 de outubro, aproximadamente 6h30, 7 horas da noite, que aí a minha festinha começou, e essa foi a melhor hora da festa. Ou seja, não foi esperar pela festa, foi estar na festa, foi viver a festa, foi aproveitar a festa na hora, tá? Foi pegar as coisas de comida, né, de sal e comer. Tinha vinho, né, para mim, pro meu filho mais velho. Foi beber, né, a bebida. Tinha também refrigerante colorido lá, né, dos temas. Então foi beber isso também. Tinha uns docinhos temáticos de Halloween, né? Depois no final vou ver se eu ponho aqui a foto para vocês. Eles não ficaram assim nada bonitos, nada a ver com aquelas referências lindas, maravilhosas que eu vi na internet, pesquisei, né? Porém, foi curtir a festa. E todo mundo que veio adorou, porque também não tinha ido numa festa feita por mim. Então, para mim, viver a festa foi o melhor momento, né? Não foi esperar pela bosta da festa. Por isso que eu falo, quando a gente escuta alguma coisa, a gente tem que questionar. Não é aceitar, engolir, né? É mais fácil aceitar? É. Ficar sem refletir? É. Agatha, e o que muda isso na vida? Tudo, pessoa querida, porque quando você passa a ter a consciência de uma coisa, você passa a ter consciência de outras coisas. Você não se deixa manipular facilmente, você não se deixa influenciar facilmente, você não se deixa ir, né? A vida te levando, deixa a vida me levar, a vida leva eu para ver onde você vai parar. Não. Eu te digo que é essa festa, viver essa festa na hora. O que é na hora? Tendo consciência e aproveitando cada momento, porque eu sabia que ela ia acabar. Assim como a vida da gente, a gente tem que aproveitar cada hora. Não é ficar esperando, né, esperando pela festa, né? Esperando, ai, quando eu ficar milionária. Ai, quando eu tiver o emprego dos meus sonhos. Isso é esperar pela festa. Ai, quando eu tiver o corpo perfeito. Ai, quando eu emagrecer 15 quilos. Ai, quando eu encontrar um parceiro dos meus sonhos. Quando eu encontrar a parceira dos meus sonhos. Ai, quando eu sarar dessa doença. Isso é ficar esperando pela festa. Você pode ter esperança? É claro, pessoa querida, que você não deve se entregar. Você tem que ter esperança, né? Que é esse acreditar. Vai ser legal quando chegar a hora da sua festa, né? Quando você tiver um relacionamento saudável, quando você tiver os seus milhões aí na sua conta, quando você tiver um emprego dos seus sonhos, quando você tiver a saúde que você busca, quando você tiver a cura, quando você tiver 15 quilos mais magra, né? Só que o melhor momento é quando a coisa chegar a se concretizar, que foi o que eu disse, que é a hora da festa em si. Que você tem que aproveitar, viver isso com toda a intensidade possível, aproveitar cada momento disso, porque vai acabar, a festa vai acabar. E o que significa isso? A vida, uma hora, vai acabar. Então, você tem que viver todos os dias como se fosse uma festa, sabendo que ela vai acabar. Porque a vida da gente é assim. A única certeza que a gente tem é que a gente está vivo agora, nesse exato momento. Hora que vai... Ah, meu celular vai tocar aqui daqui a pouco. Eu não sei se vai travar ou não, mas enfim. A gente sabe que a vida vai acabar. Quando a gente não sabe, então a certeza é que a gente está vivo agora, nesse exato momento. Pode ser que agora caia um raio aqui, né, na minha cabeça e eu morra, tá bom. Eu sei que hora que isso vai acontecer? Não sei. Tem chance de acontecer agora? Penso que não, porque o clima aqui só tá meio nubladinho, né? Se tivesse sim, né, tinha grande chance.
Mas, não, só que outras coisas eu não sei, pode acontecer qualquer coisa, então a gente não sabe que horas que acaba, tá? Mesmo que a gente tente prever, né, pegar aí um tarô e tudo mais, a gente não sabe. Então, para mim, fazer essa festa foi muito importante. Por quê? Porque eu aprendi que eu podia voltar a sonhar, né? É muito bom quando a gente volta a sonhar, mesmo que a gente passa por desilusões, igual no meu caso eu enfrentei uma falência, mesmo que a gente passe então por desilusões, por tristezas, por amarguras, por decepções, né? Quem é bipolar sabe que às vezes qualquer coisinha a gente fica muito triste, então isso desmotiva a querer, né, fazer as coisas. A gente tem eu pelo menos, tem esses momentos de desmotivação assim muito grandes. Então, para mim fazer essa festa foi muito importante porque eu vi que eu posso voltar a sonhar, porque eu consigo realizar os meus sonhos. Começando, né, de um sonho pequenininho, bobinho, gastei R$ 500 para comprar as coisas e 2 dias para preparar tudo e fazer. Então, assim, foi fácil, foi possível e para mim também foi muito importante porque de manhã eu ainda tive que sair, né, no meio aqui da arrumação. Eu tinha um retorno no meu ginecologista, que eu estava fazendo uma bateria, né, de exames. Eu tinha um retorno, acho que era 10 horas da manhã. E aí eu tive lá a grande notícia que eu estava com o meu exame alterado, né, e tinha alguma coisa muito grave. E aí ele até me encomendou uma biópsia. Então, para mim, essa festa foi muito importante porque eu já mentalizei, né? Um monte de coisas boas, um monte de coisas positivas que eu ia aproveitar o máximo possível, porque para mim, na minha cabeça, eu já estava era fazendo meu testamento, né? Tava com câncer, ia ter câncer e tava era morrendo. Dramática, né? Não, nem um pouquinho, né? Só daquele tanto. E aí, né, pra mim foi importante porque me deu esperança, me trouxe felicidade e alegria, porque durante a festa eu lembrava que eu tava triste, né, com a notícia desse resultado do exame, porém que eu podia ficar feliz, que eu tinha que sentir a felicidade, a esperança, que é esperar uma outra festa, né, no ano que vem. Pensar nisso. Foi como eu falei, tá se contradizendo, Agatha, porque você não acabou de falar que o melhor da festa não é esperar por ela? Disse que isso é importante, não deve ser a única coisa. Melhor é a gente viver a festa em si. Então, isso é o que eu queria compartilhar com vocês hoje, refletir sobre isso, né? Sobre todas as coisas, frases que você escuta constantemente, que às vezes você acende uma luzinha, você se pergunta, o que será que é isso mesmo? Eu andei postando, né, vários vídeos falando sobre crenças limitantes relacionadas ao dinheiro. Tenho aqui, né, na sequência para gravar as crenças limitantes relacionadas à vida de uma forma, né, geral, crenças limitantes relacionadas à saúde também, crenças limitantes relacionadas a amor também. Então, né, tudo isso já está sendo aqui preparado para vocês com muito carinho, porque quando a gente reflete, né, quando a gente pensa sobre uma crença limitante, a gente passa a sair do piloto automático e a gente prestar atenção nas outras coisas que acontecem na nossa vida. Então, isso é muito bom porque a gente para de ser menos bobo, menos sonso, menos manipulável, né? Sabe aquela pessoa bobinha, tipo inocente, que tudo acredita, que o povo engana com facilidade? Então, quando você reflete, a cara ainda você pode continuar, né? A cara de sonsa. Porém, você não vai ser mais facilmente enganada, facilmente manipulada. Você, como eu disse, a cara pode até continuar, né? Mas você tem esses recursos internos aí com você para você saber, né, que as pessoas estão tentando te enganar, te manipular, né, te conduzir pro caminho que ela quer, para você fazer o que ela quer do jeito que ela quer, na hora que ela quer, né? E tarará, e tarará, e tarará. Não, quando você reflete, você fica mais esperto nesse sentido, de reconhecer a manipulação do outro.
e sair, né, dessa matrix, o que todo mundo tá fazendo, o que todo mundo tá dizendo, o que todo mundo tá aí comentando sem nem refletir. Eu tenho certeza que você, assim como eu também já fiz, já compartilhou uma notícia que você nem parou, né, para ver, realmente pesquisar se era verdade ou não. E aí, por impulso, né, por acreditar que achar que era verdade, você compartilhou. Depois alguém te disse que não era verdade, você teve, né, que compartilhar, né? Quando é nos grupos tem que entrar lá e se retratar, porque quando são posts a gente pode facilmente excluir. Então, você para de cair nisso. Antes de você acreditar numa coisa, você pesquisa, você reflete sobre aquilo, sobre a situação, e principalmente quando é relacionado, né, a essas crenças limitantes que te impedem de viver uma vida mais fácil, mais saudável, mais feliz, com mais amor, com mais prosperidade, com mais facilidade, né? Porque a vida, ela não tem que ser difícil. A gente não tem, né, que ser essas coisas assim de sofrimento, de dificuldade para ter, né, aquela conquista, aquela glória, não. Você pode até adotar, né, frases que a gente até usa em reprogramação mental, de que a vida é fácil, que tudo é possível, né? Tudo flui a mim com facilidade, alegria e glória. Trabalho pouco e ganho muito. Tá vendo? Quando a gente escuta isso, a gente tá até, né, aquela agonia. Como assim trabalho pouco e ganho muito? As pessoas falam que a gente tem que trabalhar muito para ganhar pouco. Não é o que acontece com a maioria das pessoas? Tenho certeza que se isso não acontece com você atualmente, isso já aconteceu, né? Tá naquele trabalha muito e ganha pouquíssimo. Então a gente vai trocando, a gente passa a refletir sobre isso. Por que eu tenho que trabalhar muito e não ganhar tão bem assim, né? Quem foi que disse que tem que ser assim? Ah, mas é porque na minha família é desse jeito. Ah, porque lá na minha empresa onde eu trabalho é tudo desse jeito. Então busque outras referências, né? Questione. É com todo mundo na sociedade que acontece isso, que as pessoas trabalham muito para ganhar pouco? Não, tem gente que trabalha muito e ganha também muito. E melhor ainda, tem gente que trabalha pouco e ganha muito. Também é possível. E também é digno, também é louvável, também é apreciável, também é aplaudível, né? E pode acontecer com você, desde que você mude, desde que você acorde, desperte, passe a refletir sobre a vida, passe a questionar sobre a vida, passe a ter consciência, né? Busque. Voltou. Busque o autoconhecimento, busque o despertar para você viver uma vida diferente, ser uma pessoa diferente, né? Aí ter sucesso em todas as áreas da sua vida, ter sucesso, ter bem-estar. A gente pode pensar de, por exemplo, quando se fala em sucesso, que a gente tem que, para começar, sucesso é uma coisa que ela é diferente para pessoas diferentes. Vou mudar de cenário. A bateria tá aqui quase acabando. Vamos lá, Estela? A bateria tá quase acabando, então vou colocar ali, carregar, que eu vou continuar falando com vocês. Quando a gente pensa em sucesso, a gente tem que lembrar que... Deixa eu sentar para depois, quando eu for aproveitar, né, o vídeo tá gravando aqui, tá aqui bonitinho. Quando a gente pensa... Tá um pouco escuro, deixa eu acender aqui o... Paranauê. Aqui, pessoas queridas. Eita aí. Acender só de um lado, tá? Ficou melhor. Quando a gente fala de sucesso, ele vai significar coisas diferentes para pessoas diferentes. Porém,
o que todo mundo define, assim, chega a um consenso sobre sucesso, é você conseguir aquilo que você quer. Se você busca, né, alguma coisa, tipo ter um relacionamento, casar, fazer uma viagem, ter um emprego, né, que te pague bem, que te valorize, comprar a sua casa, comprar o seu carro, a sua moto, se curar de uma doença, emagrecer 5 quilos. Quando você atinge isso, você tem sucesso. Porque sucesso é conseguir o que você quer, em qualquer área da sua vida, em qualquer coisa. Se a sua vontade agora é de, por exemplo, beber um copo de refrigerante, você consegue, você teve sucesso, tá bom? Sucesso não é aquela coisa esdrúxula só relacionada a dinheiro. Por exemplo, vou ter sucesso quando eu tiver 200 milhões. Não, sucesso não é só isso. Sucesso é conseguir aquilo que você quer. Então, nisso entra também o bem-estar. Está tudo relacionado. Por isso que eu vou falar aqui agora dos tópicos do sucesso, eles estão relacionados, né, com os tópicos aí, né, do bem-estar. Deixa eu pegar aqui o post que eu fiz, só para ver aqui a ordem, né? Porque também, de acordo com autores diferentes, o bem-estar, ele tem dimensões diferentes, né? No post que eu fiz hoje, eu disse, né, que algumas dimensões do bem-estar era o bem-estar espiritual, o bem-estar social, o bem-estar intelectual, 1, 2, 3, 4, 3, né? O bem-estar profissional, o bem-estar físico e o bem-estar emocional. Então, vamos de novo, né? O bem-estar espiritual, o bem-estar profissional, o bem-estar físico, o bem-estar emocional, o bem-estar profissional e o bem-estar social. Só que antes também de eu explicar um pouquinho, né, e dar alguns conselhos de como você pode fazer para melhorar cada um desses, eu gostaria de dizer que é como eu disse, de acordo com cada pesquisador, cada estudioso, o bem-estar ele vai ser, né, diferente, ter mais ou menos perninhas, de acordo com o que você, o pesquisador, né, de acordo com, por exemplo, a doutora Agatha Lee Harper, da Agatalândia, ela diz que na visão, né, dela, na experiência de vida dela, ela percebeu que o bem-estar também, ele precisa de outros componentes, como, por exemplo, o bem-estar energético. A gente tem que cuidar também do nosso bem-estar energético, da nossa energia, porque tudo é energia. Tudo é frequência, vibração. Então, a gente também tem que cuidar, buscar o bem-estar energético, da nossa energia, do nosso campo eletromagnético, do nosso campo, tá? Então, a gente tem que pensar nesse bem-estar, porque nenhuma daquelas outras áreas, né, que eu coloquei no post, que eu repeti para vocês agora, não tá falando desse bem-estar energético. E eu nunca vi também, confesso para vocês, ninguém falando. Eu vi as pessoas assim comentando, né, dando dicas como você faz para melhorar a sua frequência vibracional, aumentar a sua energia, isso e aquilo. Mas falando que a energia é uma forma, né, de bem-estar, que é o bem-estar energético. Eu nunca vi ninguém falando sobre isso. E outra coisa também, o bem-estar financeiro. Porque o bem-estar financeiro, ele é diferente do bem-estar profissional. O que é o bem-estar profissional? Que é onde você busca ter sucesso profissional, ter sucesso no dinheiro. O bem-estar profissional, ele tem a ver com a sua profissão. E aí a gente entra em questões assim muito diferentes, porque se a gente pegar, por exemplo, algum psicólogo social, ele vai discutir sobre as relações entre profissão, carreira, emprego, que também vai ser tema para um outro momento. Mas aqui focando assim, só pra gente resumir, pra vocês entenderem o que eu quero dizer, né, nesse bem-estar profissional que saiu lá do post. Seria
Por exemplo, deixa eu até pegar aqui, né, direitinho, para depois você falar assim, ai, você disse uma coisa e tá aí falando outra coisa, né? Não, vamos, cadê? Então, aqui o bem-estar, né, profissional, que na legenda ficou, né, bem-estar ocupacional. Refere-se à satisfação e à realização no trabalho, bem como ao equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Tá vendo? O que é esse bem-estar profissional? Refere-se a esse bem-estar, essa qualidade de vida que você tem ou não no trabalho, essa satisfação com ou não com o seu trabalho e o equilíbrio que você tem entre a sua vida pessoal e a sua vida profissional. Então aqui você primeiro tem que refletir, você está satisfeito com a sua profissão atual ou não? De 0 a 10, que nota você dá para a sua satisfação profissional hoje? Sendo 0 para totalmente insatisfeito ou 10 para totalmente satisfeito com a sua profissão hoje. E aí, aqui a gente entra questões, né? De, por exemplo, se você se sente valorizado no seu serviço, você se sente reconhecido, você sente que o seu trabalho é importante, ou você sente que o seu trabalho é totalmente inútil. Seu trabalho, ele te paga bem? Né? Pode ser que ele até no momento ele não tenha assim essa importância, mas pelo menos ele te paga bem. Ele te permite satisfazer as suas necessidades básicas, tipo, por exemplo, moradia, alimentação, segurança, ou não, tá tudo isso assim, aquele profundo caos. Porque, tá vendo, você acha que você tem sentido, né? Você vive a sua missão, o seu propósito de vida nessa sua profissão atual? Ou você acha que você precisa fazer uma transição de carreira? Então, essa parte, né, de bem-estar profissional, ela é diferente do nosso bem-estar financeiro. Porque o bem-estar financeiro, ele tem a ver com as nossas finanças. Sabe por quê? Muitas pessoas confundem essa parte. Mas olha só, você pode ser duas situações aí. Pode ser que você, no seu trabalho atual, você ganhe muito bem, só que você torra todo o seu dinheiro. Chega no final do mês, você tá com a conta zerada. O pior ainda, até no negativo. Por quê? Então tá faltando você pôr aí, né, o seu dinheiro em terapia. O dinheiro tem que ir para terapia. Suas relações com o dinheiro, a saúde do seu dinheiro, tem que ir para terapia para você refletir, né? Por que você não consegue juntar dinheiro? Por que você só vive tendo dificuldade financeira? Aquele mês que você pensa que vai sobrar algum dinheiro, aí acontece alguma emergência e o seu dinheiro some. Ou você só vive nas dívidas, né? Tipo, você ganha aí 10 mil reais, 20 mil reais, só que você vive no vermelho porque tá sempre devendo. Então, tudo isso faz parte desse bem-estar financeiro, que não está relacionado no bem-estar profissional. Você pode estar ganhando bem, mas totalmente quebrada, sem dinheiro. Ou você pode também estar ganhando muito mal, que aí, né, vai entrar como um ponto de justificativa aí nesse seu mal-estar financeiro, desse seu mal-estar, né, dessa sua doença relacionada ao seu dinheiro. Como pode ser também o contrário, você não ganha assim tão bem, você não é satisfeito com o seu trabalho, mas, por exemplo, você tem uma pequena reserva de emergência, você consegue juntar dinheiro no final do mês, você consegue equilibrar, né, todas as suas contas e guardar aí, nem que seja 50 reais, 100 reais no final do mês, todos os meses, né, investir esse dinheiro. Tá vendo? Então, uma coisa não tem relação com a outra, são diferentes, porém complementares, né? Porque a fonte de onde vem o seu dinheiro geralmente é da sua profissão, não é? Então você tem que refletir sobre isso. Uma outra
Já falei, né, do ponto que eu também considero que falta nessa dimensão, né, do bem-estar, nessa roda do bem-estar colocada, é a parte da energia, né, da nossa frequência vibracional. Então aí eu tenho até várias dicas de como você também faz, né, para elevar a sua frequência. Eu tenho a bússola da frequência vibracional. Você usa para fazer toda essa análise, né, da sua frequência, que seria como se fosse na roda da vida, né, do coaching, em 12 pontos fundamentais que são divididos em 4 grandes categorias da nossa vida, como se fosse aquela ferramenta da roda da vida do coaching, só que a gente vai medir a frequência de cada uma dessas áreas, ok? Tem vídeos aí, né, explicando algumas coisas, também vou gravar outros vídeos, né, novo ano, novos vídeos, para vocês terem aí, né, sempre essas dicas, esses conselhos, essas pílulas de sabedoria. Então, bem-estar também, que muitas pessoas têm muitos problemas. Agora, eu fiquei aqui até na dúvida, né, que é a parte, né, do bem-estar físico e a parte do bem-estar social também. Social tem a ver com seus relacionamentos. E aqui eu gosto muito de acrescentar como se fosse uma outra perninha. Por quê? Tem os relacionamentos externos que você tem, né? No seu ambiente de trabalho, na sua vizinhança, na sua família, com o seu amado, né? Ou a sua amada, que seja namorado, noivo, esposa, esposo, que é com essa pessoa íntima, né? Com seus filhos, se você tiver, então está relacionado ao relacionamento que você tem com as outras pessoas. E o que eu gosto também de acrescentar é o seu relacionamento com você mesma, pessoa querida, que é o seu relacionamento interior, o relacionamento interno, que ele faz parte também do bem-estar. E aí você tem que cuidar desse relacionamento. O quanto você gosta de você, o quanto você se valoriza, o quanto você acredita em você, nas suas capacidades, né? O quanto você, quando olha no espelho, gosta daquilo que você vê ou odeia aquilo que você vê ou é indiferente. Como é que está a sua conversa, né, interior? Ela é positiva, ela é negativa, ela é agradável, ela é irritante, né? Tipo, você se xinga, sua burra, sua besta feia, você não faz nada direito, sou inútil. Que aí faz parte das crenças limitantes que eu falei lá no começo da aula. Ou você tem uma conversa interior positiva, né? Vai lá, você consegue, eu quero, eu posso, eu consigo, eu te amo, eu confio em mim, eu sou capaz, eu mereço, eu posso, né? Atualmente eu adotei meu mantra, eu mudei. Antes era eu quero, eu posso, eu consigo, agora eu quero, eu posso, eu mereço, eu quero, eu posso, eu mereço, ou eu posso, eu consigo, eu mereço, eu posso, eu consigo, eu mereço, eu posso, eu consigo, eu mereço, eu posso, eu consigo, eu mereço. Copia isso aí pra você também, porque quando a gente fala eu posso, a gente tá lá matando a crença limitante sobre a falta de permissão, né, que você não pode, você é proibido de fazer alguma coisa. Então, quando você fala eu posso, você se permite, você se dá a permissão. Eu posso, eu consigo, a gente está lá eliminando a crença limitante sobre capacidade, principalmente se você cresceu com a sua família dizendo você não consegue, você não é capaz, né? Você é pequeno demais, você não dá conta, você vai se machucar, deixa que eu faço. Não foi por mal que os adultos falaram isso para você. Vai ver que eles estavam com pressa, eles estavam sem paciência, eles também cresceram dessa forma e só estavam repetindo aquilo que eles viveram. A gente não tem que trazer isso para o nosso lado pessoal. Eu sofri durante vários anos com esse sentimento, né, de incapacidade, porque quando a gente era pequena, eu e minha irmã, a gente tentava ajudar a nossa mãe a lavar as vasilhas, né? E ela ficava, vocês não conseguem, sai daí, deixa que eu faço, vocês não fazem nada direito. E aí, depois, né, quando eu fiquei um pouquinho mais velha, lá mais ou menos em 1998, 1999, eu fui estudar análise bioenergética, que seria como se fosse uma filhinha da psicanálise.
E aí o professor disse que tinha uma tal, né, de uma terapeuta chamada Virginia Satir, que ela disse que tinha mais de 30 formas de lavar vasilha. Pensa, não existe só uma forma de lavar vasilha. E aí quando eu escutei isso, eu falei, uau, então a minha forma é válida, eu consigo também fazer do meu jeito, consigo? Uau! Isso é libertador, né? A gente tira um peso das costas de achar que a gente é incompetente por não fazer do jeito que os adultos queriam que a gente fizesse, né? Então, quando a gente fala eu consigo, a gente tira todos esses anos escutando e internalizando essa crença limitante sobre incapacidade. Então, a primeira frase, eu posso, né? Eu me permito, eu consigo porque eu sou capaz. Eu posso, eu consigo e eu mereço, que é um grande sentimento bloqueador que acomete muitas das pessoas. Muitas das pessoas que já passaram por terapia comigo, ou alunas mesmo dos cursos online que eu tenho, praticantes também, né, dos grupos de vivência terapêutica, muita gente, né, a maioria já relatou esse sentimento de não merecimento, né, de não achar que mereceu, que não é bom o suficiente, ou que fez alguma coisa errada e tinha que sentir nessa culpa de não merecer, seja porque ganha mais do que, por exemplo, o parceiro, ganha mais do que os pais, trabalha num serviço mais fácil, né? Tipo, cresceu achando que para ganhar bem tinha que trabalhar duro, né? Tinha que acordar cedo, trabalhar duro. E aí, quando você escuta, tipo, por exemplo, que se fosse assim, né, tinha que acordar cedo, o padeiro era o mais rico de todos, porque quem acorda cedo como padeiro, né? Trabalhar duro, se fosse assim, o pedreiro também, né, seria o mais rico de todos, porque olha tanto de serviço braçal que um pedreiro faz o dia inteiro. Então, quando a gente reflete, toma consciência, a gente vê que isso tudo é crença limitante. E aí, por exemplo, se você trabalha online, né, no home office, no conforto da sua casa como eu, e ganha bem, então você não se sente culpada com relação a ganhar melhor do que muitas pessoas, de trabalhar pouco e ganhar muito. Porque tudo é escolha, cada um escolhe a profissão que vai exercer, o trabalho que vai exercer, aquilo que vai fazer. E atualmente, né, eu adotei para mim o que se foda. Quando eu vejo que eu tô com uma crença limitante, né, com relação a isso, esse negócio de merecimento, de capacidade, eu Agatha, que se foda. Ah, eu não mereço, é que se foda, né? Eu tô falando isso para mim mesmo, vai se foder com essa crença limitante, com esse pensamento burro, né? Por que você não merece, idiota? Você desviveu alguém? Não. Você roubou de alguém? Não. Você enganou alguém? Não. Você bateu em alguém? Ainda não, né? Porque tem hora que a gente dá vontade de bater, desganar um pescocinho assim das pessoas. Quem viu um vídeo de eu postando que eu achei que eu tava arrasando, né? O meu planejamento de ir no supermercado antes do Natal para fugir das filas, viu eu lá dentro do supermercado, viu que eu tava assim, ó, um triste de esganar as pessoas de lá, né? De bater, de brigar e xingar. Porque quem olha assim, né, nas redes sociais, acha que eu tenho cara de santa, né? Cara de sonsa, eu já até falei, eu não sou nenhuma espiritualizada, uma monge zen budista, não. Eu brigo, eu xingo. No trânsito, tem as pessoas aí que não respeitam, né? Moto entra na minha frente pra você ver o que vai acontecer, né? Eu vivo brigando na rua, xingo, dou dedo, mando ir tomar lá naquele lugar, que eu não sei se eu posso falar aqui agora, né? Sou briguenta, não sou uma monge zen budista não, tá? Mesmo eu praticando meditação, praticando as terapias, né, alternativas como Reiki, trabalhando com terapias energéticas, sou normal, pessoa encarnada aqui, né, de carne e osso, vivendo, né, aqui na Terra com experiências humanas, procurando evoluir, mas brigando, xingando também. Não guardo raiva, não. Tô com vontade de brigar, brigo. Tô com vontade de xingar, xingo. Tô com vontade de chorar, choro também. Desabafo, eu deixo a raiva e ó, tudo pra fora.
Então, quem viu eu lá no supermercado viu que eu tava assim, né? Pra matar alguém. Então, a gente tem que conhecer e, a partir de tudo isso, eu desenvolvi esse mantra de eu brigando também comigo mesma, né? Por isso que vem agora, né? Eu posso, eu consigo, eu mereço. Eu posso, eu consigo, eu mereço. É falando com, tipo, raiva, com ficção, né? Ai, eu posso. Será que eu posso mesmo? Nossa, você acha que eu posso? Ai, será que eu mereço? Será que eu consigo? Será que eu sou capaz? Será que eu já estudei o suficiente? Ou eu preciso fazer mais um curso? Eu preciso fazer mais uma capacitação? Eu preciso esperar, né, mais um ano, né? Como eu tava dizendo, né, do merecimento. Eu não desvivi ninguém. Nesse ano eu não bati em ninguém. Ó, xinguei, briguei, mas não bati em ninguém. Então por que eu não mereço? Roubei alguém? Não. Então, eu posso, eu consigo, eu mereço. Eu posso, eu consigo, eu mereço. Com convicção, brigando com você mesmo. Eu posso, eu consigo, eu mereço. Eu posso, eu consigo, eu mereço. Acorda já repetindo isso pra você. Imprime, né? Escreve numa folha, cola num post-it. O meu não tá aqui agora não, só tem um outro com uma outra frase. Que eu não vou mostrar pra vocês agora. Coloca isso num post-it. Eu posso, eu consigo, eu mereço. Prega, né, lá na parede da sua cama. Eu posso, eu consigo, eu mereço. Vai dormir também repetindo. Eu posso, eu consigo, eu mereço. Eu posso, eu consigo, eu mereço. Vou fazer aqui, né, um treca aqui de postar. Post. Treca de postar, né, foi bom. Vou fazer um post aqui com esse mantra, né? Aí você só printa. Volta aí depois, né? Em alguma das minhas redes sociais. Não sei onde você vai estar vendo aqui esse vídeo. Vou fazer, porque é só você tirar um print. Então, coloca aí, né? Como tela de bloqueio do celular. Eu posso, eu consigo, eu mereço. 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 Repete isso antes de dormir e assim que você acorda. Eu posso, eu consigo, eu mereço. Sentiu insegurança? Eu posso, eu consigo, eu mereço. Sentiu incapacidade? Eu posso, eu consigo, eu mereço. Ficou com dúvida de você? Eu posso, eu consigo, eu mereço. Acha que alguém é melhor do que você? Vai dar conta de fazer o serviço melhor? Eu posso, eu consigo, eu mereço. Acha que você não merece ganhar o tanto de dinheiro que você tá ganhando? Eu posso, eu consigo, eu mereço. Acha que você não estudou o suficiente? Eu posso, eu consigo, eu mereço. Acha que sei lá o que vocês acham aqui, né? Situações de vida aí, né? Escreve aí nos comentários para depois eu vir refutando tudo isso. Eu posso, eu consigo, eu mereço. Eu posso, eu consigo, eu mereço. Eu posso, eu consigo, eu mereço. Tudo isso entra nas terapias, né, de consciência, de acordar. A gente tem que despertar, acordar para viver uma nova fase da vida, para ter mudanças, ter sucesso em todas essas dimensões da nossa vida, que entra também nessas dimensões do bem-estar. Porque como eu falei para vocês, né, uma das perninhas do bem-estar e do sucesso na vida é essa parte, né, social, bem-estar social, que é o bem-estar dos relacionamentos, que entra o relacionamento com as outras pessoinhas, né, do mundo, porém entra esse relacionamento interno com você mesmo, né, com a sua autoestima. A autoestima não é só ficar aí fazendo skincare, né, passando máscara na pele, ficar lá tirando, cuidando de espinha, não, pessoa querida. Autoestima, né, é autocuidado, é saúde mental, é saúde mental, é saúde emocional. É impor limites, saber dizer não. E sim, quando você quer, quando você não quer. Certo? Porque depois eu falo sobre essa parte dos relacionamentos, né? Porque isso, creio que você tá cansado de saber como é que faz para relacionar. Ah, só que uma pílula, né, de conhecimento que fica aí, né, de alerta para você. Desde quando eu fiz o meu primeiro curso profissionalizante em programação neurolinguística, que é PNL, o professor sempre disse a frase pra gente, né? Você quer ser feliz ou você quer ter razão no relacionamento? Eu vivi durante muito tempo nessa fase de que eu quero ter razão, né? Tipo, alguém fala que essa caneta, né, a cor dela é azul céu.
Pra mim é um azul tipo um oceano, né? Meio roxeado até. E aí durante muito tempo eu preferia ficar discutindo, né? Não, isso é azul oceano, não é azul do céu, é azul oceano, porque eu queria ter razão, né? E se alguém falasse assim, isso aqui, né, não é feito de plástico, é feito de pedra. Aí mesmo que eu ficava bravíssima, porque assim é uma coisa óbvia, né? E aí discutia, e brigava, e xingava, e ficava de mal, né? Emburrava nos relacionamentos. Aí, desde quando eu fiz esse curso, né, essa formação em PNL, eu passei a adotar. Eu quero é ser feliz, eu quero é ter paz. Essa caneta é azul, xixi? Claro, você tá certo. Essa caneta é feita de pedra. Legal, né? Não sabia disso não. Novidade pra mim. Se você não quiser concordar com a pessoa, né? Então, eu passei a adotar isso para toda e qualquer área da vida, né? Principalmente questões polêmicas, né? Como política, religião, gostos, né? Preferenciais musicais, né? Tudo. Desde questões simples, bobinhas, inofensivas, até tipo, bolo preferido, qual que é o melhor bolo? É o de chocolate ou é o de morango? Né? Qual que é o melhor tipo de vinho? É o rosé, é o tinto, é o branco, é o vinho seco, é o vinho suave, né? É o vinho chileno, é o vinho argentino. O que a pessoa dizer, né, que sim é beleza. Porque eu quero é ser feliz, eu quero é ter paz comigo mesma. A opinião da outra pessoa, que se dane, que se foda. Como eu já comentei em alguma parte aqui, né? Se eu adoto que se foda pra mim, pros meus pensamentos, pros meus sentimentos, tá com medo, que se foda, vai lá e faz assim mesmo. Tá cansada, que se foda, vai lá e faz assim mesmo. Não quer fazer, que se foda, vai lá e faz assim mesmo. Semana passada eu até gravei num vídeo falando, né? Que eu tava bem aí, né, no meio da crise do transtorno afetivo bipolar e eu não queria fazer nada. E aí eu tinha uns 4 ou 5 dias que estava fazendo uma caminhada de engana-bobo só na volta do meu quarteirão aqui, né? Quem também me acompanha aí sabe que eu tenho uma pastora alemã cheia de energia. Isso não é bom para ela, nem para minha saúde, né? Mental, emocional. E aí no dia que eu acordei, que eu não queria nem levantar da cama, eu falei que se foda, você vai levantar e vai caminhar e vai ser muito, vai ser grandão. E aí a gente fez uma caminhada de 30 minutos e eu cheguei assim cheio de energia do corpo mesmo, de hormônio. E aí teve uma hora que eu não queria fazer, né, o que eu tinha que fazer aqui no serviço, acho que era gravar um vídeo. Eu falei que se foda, vai lá e vai fazer. Então, pra mim, eu tô nesse modo, imagina, se eu tô nesse modo que se foda, vai lá, né, e vai fazer, vai agir. Imagina com os outros, com a opinião. Na minha cabeça eu penso que burrice, que se foda, né? Essa opinião burra, idiota, problema da pessoa. Por isso eu só, legal, beleza. Escolho ser feliz, escolho ter paz. E aí nesse final de semana, né, de festas aí comemorativas, sempre tem esses momentos, né, das pessoas estão escolhendo querer ter razão. E aí eu virei pra um e falei assim, escuta, fulano, você quer ser feliz ou você quer ter razão? E ele teve a cara de pau de me dizer, eu sou feliz tendo razão. Olha só que cara de pau, né? Eu falei, então tá, problema se eu seja feliz buscando a sua razão, que eu também não vou ficar discutindo, querendo provar, né? Que ele tem que escolher ser feliz, que ele tem que escolher ter saúde mental e tal. Se fosse, né, há alguns anos atrás, eu ficaria, né, tentando provar pra pessoa que ela tem que escolher ser feliz, né, independente dos outros. Agora, se ela me vem, né, lança dessa, eu sou feliz tendo razão. Legal, beleza. Seja feliz na sua jornada, tá vendo? Então você não tem que nem procurar convencer ninguém, mudar ninguém, né? Do mesmo modo aí também, se você quer brigar, quer discutir, quer ter razão, parabéns pra você, né? Eu, internamente eu pensei que se foda você, né, com seus caminhos de felicidade. Eu não tenho nada a ver com a sua vida. Tô aqui, né, nos meus diálogos da Agatalândia, que eu comecei falando sobre uma coisa, era o tema aqui, né? Da festa, nossa, como eu falo, né?
Era o tema aqui falar da festa, né? Que o mais importante, quebrar a maldita da frase, que a parte mais importante da festa, eu até anotei aqui. Cadê? O melhor da festa é esperar por ela, que eu disse que não, né? Contei toda a história, né? Até do que aconteceu comigo na minha festa de Halloween esse ano. Mostrei pra vocês, a gente falou, né, então, sobre isso, de você ter consciência das coisas, quebrar as crenças limitantes, ter consciência pra você sair da Matrix ou ficar nela, né, do jeito que você achar e que é importante pra você. Falamos aqui também sobre você querer ser feliz ou você querer ter razão. Falei sobre algumas das dimensões do bem-estar e expliquei também que na visão, né, da Agatha Lee Harper, da Universidade de Agatalândia, ela acrescenta, né, nas dimensões do bem-estar e do sucesso, esse cuidado com a energia, que é o bem-estar energético, o bem-estar financeiro, que é relacionado ao dinheiro, e na parte, né, do bem-estar social, que é o relacionamento com as outras pessoas. Também é importante você pensar e cuidar do seu bem-estar, né, do seu relacionamento interior, que é aquele que você tem com você mesmo, ok, pessoa querida? Então eu vou finalizar essa aula por aqui e aí amanhã eu volto com outro tema aleatório aqui também, porque quem também me conhece sabe que eu não tenho assim um roteiro pronto, né? Eu marquei aqui o tema que eu queria falar, né? E falei sobre a questão da gente viver a vida. Contei, né, um pouquinho de fofoca de botoca aqui, né? E algumas partes eu me diverti bastante. Espero também que vocês tenham divertido e que sirva como reflexão. Entrei, né, na parte de sucesso e bem-estar em algumas áreas da vida. Aí amanhã também eu penso num tema que eu vou falar. Vocês podem mandar, né, sugestões e eu volto para conversar com vocês, ok? Então, finalizamos aqui. Beijos da Agatha Harper e até mais.